Olá, hoje é com um grande prazer que nós temos a doutora Karina Hasso, que é médica colaboradora do Departamento de Dermatologia da Escola Paulista de Medicina. Uma amiga de longa data, umas pessoas que eu conheço que mais têm experiência como dermatologista, né? Tem talvez essa situação de que todo médico que eu conheço vai na doutora Karina ou pede opinião, e você é quase uma referência para todos nós aqui da Escola Paulista de Medicina, por todo o tempo que você se dedica a essa área, né? Então agradeço de coração a gente poder registrar assim, informalmente aqui no podcast a sua experiência, né? E a pergunta primeira, assim, estamos no verão, né? Que cuidados que são importantes, todas as pessoas sabem já, mas o que você, como especialista, recomenda que não pode falhar? Bom, então obrigada, Ronaldo, pela oportunidade da gente falar um pouquinho. Esse é um assunto muito interessante, porque você sabe que a gente vive num país onde o câncer de pele é bastante prevalente, né? Então, sempre que a gente começa uma consulta dermatológica, o nosso foco sempre maior é a prevenção do câncer de pele. E agora, com a chegada do verão, isso é sempre bom da gente lembrar. Claro que a gente está num país em que em várias regiões a gente nem tem essa questão de verão e inverno, mas a gente sempre gosta nessa época do ano de ressaltar isso, porque em todos os lugares, por conta de férias, recesso de fim de ano, é uma época que as pessoas tendem a ter mais oportunidade de se expor ao sol. Eu não sei se você sabe, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem há muitos anos uma campanha que se chama Dezembro Laranja. E aqui na escola a gente sempre participa, é uma campanha de prevenção de câncer de pele, então esse é sempre um momento bem oportuno da gente trazer esse assunto, né? Então, como é que é essa história da gente se proteger do sol? Eu só queria lembrar que se proteger do sol não é só filtro solar, como a maior parte das pessoas pensa. Se proteger do sol é uma nova mentalidade, como é que a gente vive num país tropical, como é que a gente vive num país ensolarado e a gente tenta prevenir os danos causados pelo sol. A gente sabe já há um bom tempo agora que o sol tem a capacidade de desencadear câncer de pele em pessoas geneticamente predispostas. Nós, os branquinhos, as pessoas de pele clara, as pessoas de olhos claros têm uma maior chance de ter câncer de pele. E a gente sabe também que quanto mais a gente tiver episódios de queimadura de sol, aquela coisa de ir para a praia, voltar vermelho, principalmente voltar com bolhas, a gente vai ganhando mais pontos no risco do câncer de pele mais para frente na idade adulta. Então, como esse problema da radiação que vem do sol, vamos chamar radiação ultravioleta, é cumulativo na pele, a questão da fotoproteção começa na infância. Então, a primeira coisa, criança antes de 6 meses de idade não toma sol direto. Criança antes de 6 meses de idade, a mãe deixa um pouquinho de fralda, deixa bracinho de fora, perninha de fora, para tomar aqueles 15 minutinhos de fazer síntese de vitamina D. Mas a criança não está diretamente exposta ao sol, ela está só sem roupinha e ao ar livre. A partir dos 6 meses está liberado o uso do protetor solar. Então, antes de 6 meses não tem exposição direta ao sol. A partir de 6 meses, quando a criança começa a ir ao sol, ela vai se valer das medidas como a gente se vale. Filtro solar e medidas físicas de fotoproteção. O que é isso? Um chapéuzinho, uma camisa. Então, aquela criança muito branquinha, a mãe hoje em dia não passa só protetor solar. Ela coloca um chapéuzinho, ela coloca uma camiseta. Isso vale para a gente também. Nós adultos, para nos expormos ao sol, nos valemos tanto no dia a dia quanto nas situações de maior exposição do uso de produtos que vão tentar diminuir a os efeitos da radiação ultravioleta na pele, são os conhecidos filtros solares, esses que todos nós vemos para vender em farmácias, em grandes redes de mercado.
E além disso, hoje em dia a gente associa, não sei se vocês conhecem, esse conceito de tecido com protetor solar. Então você pode comprar um chapéu, você pode comprar um boné, você pode comprar uma camiseta e esse produto tem uma trama bem fechadinha que acrescenta algo mais em termos da proteção contra o sol. Então hoje em dia são... Não é desconfortável. Não é desconfortável, isso melhorou muito nos últimos anos, são tecidos agradáveis ao toque, é uma coisa que tem uma durabilidade grande, então no começo pode parecer um investimento um pouquinho mais alto, mas eles duram muito tempo e não é uma coisa desagradável de usar não. Então o que a gente propõe hoje em dia para as pessoas é que elas mudem a sua consciência de estar ao ar livre. Tentem evitar o horário de pico de radiação ultravioleta B, que é a principal causadora da carcinogênese, do câncer de pele. Então a gente pede para que as pessoas das 10 às 4 da tarde minimizem a sua vida ao ar livre. Mas se elas tiverem que estar ao sol nesse horário, que elas estejam numa sombra de barraca, de árvore, que associem a isso tanto o uso dos protetores quanto das medidas físicas, como eu falei, as roupas e chapéu. Agora, o protetor solar, por exemplo, tem protetor específico para o rosto, para outras partes do corpo, ou você pode usar indistintamente, assim, às vezes há uma dúvida que eu tenho, né? Então eu vou te explicar. Na verdade, existe um básico. Você pode ir na farmácia, comprar um bom protetor solar. O que é um bom protetor solar? Esses de indústrias conhecidas. Você não precisa gastar uma fortuna, não precisa comprar coisas mirabolantes. Você vai lá, escolha um produto de uma marca conhecida e tem que estar escrito assim, FPS, fator de proteção solar, 30 ou mais. Por que é importante esse número? FPS 30 significa que você pode ficar 30 vezes mais tempo ao sol sem que a sua pele fique vermelha. Então, é um aumento de 30 vezes da dose eritematosa mínima. Só que esse é um número de laboratório, gente. Para a gente ter este aumento de 30 vezes, imagina você, Ronaldo, você precisa usar uma xícara de café de protetor solar no seu corpo inteirinho. É muito mais do que a gente passa. É muito creme, né? É muito creme. Então, as pessoas na prática passam muito menos e esse número cai muito. Por isso que a gente pede que o mínimo seja um FPS 30. Porque na prática, como a gente sabe que a pessoa não vai usar tanto quanto se usa para teste no laboratório, esse número vai cair muito. Então, não adianta usar coisas menores que essa. Então, se você comprar um bom produto, para ir para a praia, para ir para a vida ao ar livre, para ir para uma piscina, tá ótimo. Por que existem filtros próprios para o rosto? Porque a gente, além da prevenção do câncer de pele, hoje em dia sabe que a gente previne outras coisas com o uso do protetor solar. Você previne, por exemplo, o fotodano, o fotoenvelhecimento. Então, se você todo dia passar um filtro no seu rosto, você vai chegar numa idade adulta com uma pele muito mais bonita, você vai chegar numa idade mais madura, aos 60, 70 anos, não só com menos câncer de pele, mas uma pele mais preservada. Então, isso é fato, assim, acho que é importante dizer. Isso é fato. Isso é fato. Só para ressaltar, né, que eu acho que o câncer de pele é o extremo e a coisa mais complicada. Mas o envelhecimento precoce está relacionado à exposição sem a proteção. Exatamente. Esse aspecto de rugas, de manchas, de pele mais flácida, tudo isso se deve a dois componentes, o envelhecimento intrínseco da pessoa e o fotoenvelhecimento, envelhecimento extrínseco. Então, esta parte você consegue, de fato, fazer uma boa prevenção com o uso de protetor solar. Então, por que existe fotoprotetor para o rosto? Porque você não vai querer no dia a dia passar aquele produto grosso, branco, que cheira muito forte. É desagradável, as pessoas não aderem ao tratamento. Então você tem coisas cosmeticamente muito superiores, mais requintadas, mais sofisticadas, quando você quer uma coisa além da prevenção do câncer de pele. Então, por exemplo, as mulheres têm muito problema de mancha de pele. Se você usar um protetor solar, por exemplo, colorido no rosto, você vai ter um bloqueio de um espectro de luz que se chama luz visível e você vai ter um melhor tratamento, uma melhor resposta no clareamento da pele. Claro que você não vai passar um protetor solar colorido no corpo, vai virar uma confusão. Por isso que a gente hoje em dia tem produto para esporte, que escorre menos se a pessoa vai correr, produto com mais resistência à água, por exemplo, para criança, para quem faz esporte aquático, produto para rosto.
Então você vai sofisticando um pouco esse conceito geral de fotoproteção, entendeu? Então você pode usar o filtro do corpo no rosto? Claro que pode. Você compra aquele tubo grande de um filtro 30, 50, maravilha, e você passa em tudo. Mas se você quiser uma coisa diferenciada para o seu dia a dia, vai passar em São Paulo para sair, para vir trabalhar, uma coisa mais delicada, mais fininha, própria para o rosto, entendeu? É uma sofisticação do tratamento. Para o uso geral, um bom produto seria suficiente. Os bons produtos, eles hoje em dia têm proteção para UVB, que é esse FPS que você vê, para UVA e para luz visível. Então, eles dão conta do recado para tudo. A partir do momento que você quer tratar coisas específicas, aí você vai sofisticando um pouco esse cuidado, entendeu? Agora, eu acho que toda essa proteção tem que ser feita, mas inevitavelmente as pessoas vão ficar vermelhas no verão, né? Ou vão ser expostas, né? E ficar com aquele quadro típico de vermelhidão por exposição excessiva ao sol, né? Nesse momento, que a pessoa não tomou essas medidas, ou tomou só parcialmente essas medidas, né? O que ela pode fazer para diminuir, ou não, para diminuir o risco, ou para melhorar o conforto desses quadros, assim? Quando você vai orientar a fotoproteção, a gente usa esse exemplo. A gente fala, olha, não pode voltar vermelho. Se voltou vermelho, é porque não usou o filtro direito. Ou usou pouco, ou era um fator de proteção solar baixo, ou ficou mais tempo ao sol do que devia. Enfim, então a proteção falhou. Então exatamente a pessoa tem que pensar isso. Eu não posso voltar vermelho. Mas tudo bem, escapou. Então foi passar nas costas e não aplicou direito, ou qualquer coisa desse tipo. Aí só nos resta hidratar a pele para dar um pouco mais de conforto para a pessoa. Uma vez que teve a vermelhidão, o dano está feito. Então, em relação ao câncer de pele, você não tem como correr ali, está feito. Mas você pode hidratar bem a pele, tirar a pessoa do sol nos próximos dias para dar mais conforto. Agora, é claro que hoje também a gente tem essas medidas que eu falei exatamente para minimizar isso. Então, por exemplo, você consegue comprar um filtro em spray e passar nas costas, você se vale de uma camiseta. Então, queimou demais, ficou vermelho, a gente errou na fotoproteção. Como é que a gente sai dessa? Uma medida geral é hidratar a pele. Claro, em casos mais graves, com bolha, você tem que procurar orientação médica, porque você pode ter um quadro de insolação, você precisa de uma orientação de hidratação por boca, enfim. Mas para aquela coisa... Se tiver bolha, estoura a bolha? Não estoura a bolha. Se tiver bolha, você deixa a bolha ali, você hidrata e você vai ao médico. O médico vai dar para você um anti-inflamatório de uso local, ou vai dar um anti-inflamatório sistêmico, vai te orientar direitinho, mas não mexa na bolha. Passa um hidratante e procura... A bolha é melhor ficar íntegra, porque ela não vai estar infectada nem nada. Né? Acho que esse é o conceito. Biológico para... Quando você fala, né, hidratar a pele, eu acho que também você vai numa farmácia, no supermercado, você tem uma... É difícil escolher, né, toda a diversidade de hidratante, assim. Como orientar a pessoa? Eu acho que as grandes marcas, os produtos estabelecidos, me parece um indicador bom, né? Mas não sei se tem algo a mais, assim, né? Eu acho que para esse momento que a pele está machucada, que a pele sofreu uma agressão física, que é a queimadura solar, quanto mais for um produto sem perfume, sem corante, melhor. Então, de fato, são as coisas básicas. Então, a gente tem várias boas marcas onde você vê lá escrito sem perfume, sem corante. Então, esses costumam ser melhor aceitos nessas situações, sabe? Isso é uma coisa que é interessante a gente lembrar. Outra coisa que as pessoas sempre perguntam em relação à fotoproteção, Ronaldo, é a fotoproteção não quando a gente vai para a praia, é a fotoproteção quando eu dentro de casa. Importa, por exemplo, a luz do celular? Então isso é uma coisa que a gente ouve muito. Importa esse tipo de lâmpada? Então é assim. Para as pessoas fazerem prevenção de câncer de pele, quando a gente está dentro de casa, está tudo certo. A luz do celular não tem um impacto importante na pele, a tela do computador não tem um impacto importante na tela, a luz para nossa iluminação não tem um impacto importante na pele, nem para câncer de pele e nem para tratar a maior parte das doenças dermatológicas. Sabe o que é importante? Quando a gente está trabalhando, que ficou muito comum depois da pandemia, numa varanda. O
que você tenha, por exemplo, só um vidro ou numa varanda aberta, aí sim você teria que usar um pouco de protetor solar se você quiser fazer prevenção do fotodano benigno, do fotoenvelhecimento e das manchas de pele. Então, mesmo para envelhecimento, mesmo para manchas de pele, celular não impacta, computador não impacta, nada disso tem problema. Mas se você estiver perto de uma janela, a gente sabe que menos 3 metros de uma janela, mesmo que você tenha um vidro, vai passar UVA, vai passar luz visível, então é importante. Não para o câncer de pele, mas para as outras condições de pele que é interessante tratar. Então a gente gosta de ampliar um pouco essa orientação da fotoproteção, não só para a vida ao ar livre, para a praia, para a piscina, mas para o nosso dia a dia, num país como o nosso, sempre muito ensolarado, entendeu? E outra pergunta que as pessoas também fazem, e se tiver nublado? Se eu for para a praia e tiver mormaço, queima igual. O UVB passa pelo mormaço, então isso é super comum, né? A gente sai de casa, tá nublado, não passa filtro e volta vermelho. Não passa o infravermelho, então você não sente calor. Então o que acontece? Você fica mais tempo ao sol porque você não está sentindo calor e depois de um tempo você vai ficar vermelho. Então filtro solar no mormaço é importante. Em relação ao envelhecimento da pele, assim, essa área, depois eu vou querer falar um pouco mais, existe uma diversidade de produtos, de influencers, falando sobre produtos cosméticos e tudo mais, né? Tem alguma evidência de que você possa retardar o processo de envelhecimento da pele? Tem muita evidência. A gente tem trabalhos já da década de 70 mostrando a diferença de você fotoproteger a pele, por exemplo, no envelhecimento. Tem um estudo interessante que foi feito com motoristas de caminhão. Se você olhar o rosto deles, isso em país de mão como a nossa, que a direção fica do lado esquerdo, o lado esquerdo do rosto é muito mais fotoenvelhecido do que o lado direito, por exemplo. Isso é muito interessante. Então, a gente já tem hoje em dia estudos bem robustos, não só em relação à prevenção do envelhecimento e mesmo melhora do fotodano com o uso de filtro solar, para quem já tem alguma coisa estabelecida. Quando você começa a usar filtro, alguma coisa consegue ser revertida. E a gente tem vários princípios ativos que também agem no tratamento do envelhecimento. Claro que essa é uma área, Ronaldo, onde existe também um grande comércio em relação a coisas que de fato não têm fundamento científico nenhum. Então a gente precisaria separar as coisas. Existe fotoproteção, higiene, hidratação, bons princípios ativos, mas para isso a pessoa de fato hoje em dia precisa de um pouquinho de orientação. Todos os serviços de dermatologia dão essa orientação. Você vem aqui na escola, que é um serviço público, a pessoa quer uma orientação, ela recebe. Por quê? Porque tem muita informação, mas tem muita desinformação também disponível. Então, tem coisas que de fato são úteis e tem coisas que não tem nenhuma comprovação. É apenas aquele lado comercial dessa questão de se vender produtos que não tem comprovação científica nenhuma. Tem o retinol, por exemplo, né, que eu não acompanho, né, talvez não tenha um interesse, mas você vê algumas pessoas, alguns pesquisadores falando do retinol no envelhecimento. Tem alguma evidência? Tem muita evidência, sim. Por que se fala muito de retinol? Porque o retinol, ele é um primo distante do ácido retinóico, que é o padrão ouro no envelhecimento. O ácido retinóico ou tretinoína nada mais é do que o derivado da vitamina A, bem como o retinol. Só que o ácido retinóico ele já é o produto final. O retinol não, ele vai entrar, ele vai penetrar na pele e lá dentro uma pequena parte dele vai se transformar e vai ter uma ação em receptores. Então você tem produtos como retinol, como vitamina C, como alfa-hidroxiácidos, que as pessoas ouvem falar, ácido glicólico, niacinamida. Você tem vários produtos que têm, de fato, comprovação científica. A única coisa é o quê? Retinol, por exemplo. Retinol não é considerado medicamento, ele é considerado cosmético. Então, você encontra desde concentrações boas, 0,1%, por exemplo, até concentrações ínfimas, que aí não vão ter o mesmo efeito. Isso vale para uma série de coisas. Então, é importante num produto você não só saber o que tem dentro, mas quanto tem dentro.
Então, o retinol tem efeito? Tem, dependendo da formulação onde ele se encontra e dependendo da concentração em que ele se encontra. Isso vale para N outras coisas, como, por exemplo, a vitamina C que eu citei para você. Podem ser ótimos produtos. Para uso local. Ácido ascórbico na forma levógena, você tem vários cremes com vitamina C que também tem uma ótima ação antioxidante na pele. A gente não tem nada muito definido em relação à vitamina C por via oral, mas para uso tópico tem bastante coisa assim. É comparável ao retinol, entendeu? Então, em relação a produtos cosméticos, essa é de fato uma seara assim, bastante complicada, porque eu não sei se você sabe, você para registrar um medicamento na Anvisa, isso é claro que você sabe, você precisa demonstrar o benefício do medicamento. Então, quando você vai lá registrar ácido retinóico, você tem que comprovar o que ele faz na pele. Quando você vai registrar um cosmético, você não precisa de estudos comprovando o efeito. Você precisa de testes de segurança, de uma série de coisas. É por isso que cosmético, você tem muita propaganda e muitas vezes falando muito mais do que o produto faz. Mas podem ser ótimos adjuvantes, sim, no tratamento da pele. Então, quando você vai a um dermatologista, o que ele vai fazer? Ele vai te fazer uma prescrição onde tem limpeza da pele, hidratação, fotoproteção, medicamentos, muitas vezes, como ácido retinóico, enfim. E ele vai adicionar a isso esses outros produtos que tem na sua composição, esses cosméticos e que de fato são bons adjuvantes no tratamento. Então, por exemplo, o jovem que tem acne vai usar um tipo de produto. Aquela senhora que tem câncer de pele, uma pele mais madura, uma pele na menopausa, vai usar um outro tipo de produto. Então, a gente usa muito, sim, cosmecêuticos, produtos que vão ser adjuvantes nos tratamentos medicamentosos, câncer de pele, acne, fotoenvelhecimento. Sim, a gente se vale de bastante coisa que tem boa no mercado e tenta separar para o nosso paciente o que é bom e o que não faz diferença. O que é medicina, né, que tem um efeito comprovado e o que é apenas comércio, produto, que pode ter lá o diferencial, ou ter um influencer vendendo, sei lá, mas que realmente não tem o... E às vezes são bons produtos, são produtos que causam uma boa hidratação na pele, são muito agradáveis de usar, têm um ótimo sensorial, mas muitos deles custam de fato muito caro. Então a gente hoje em dia fala que a gente tem tratamento para todo o bolso. Então você de fato não precisa gastar fortuna. Sim, você pode, tem produtos ótimos e bastante caros e que trazem benefício de fato, maravilha. Mas você tem tratamento para todo o bolso. Todo mundo pode fazer um cuidado básico de limpar a pele, hidratar a pele, fotoproteger a pele e ter um bom resultado de fato, não só na prevenção do câncer de pele, mas no aspecto da sua pele, ter uma pele bonita, bem cuidada, que é uma coisa bastante agradável, é uma coisa que as pessoas buscam muito hoje em dia. Podia falar um pouco do cabelo, né? Assim, que às vezes as pessoas não falam, o dermatologista cuida de cabelo, né? Né? Você pudesse falar assim, o que os cuidados, se a exposição ao sol influencia o cabelo no primeiro momento, e depois quais são os cuidados básicos do cabelo? Né? Então, você sabe, Ronaldo, essa é uma área mais nova na dermatologia, que é o estudo dos cabelos, e isso de fato teve um boom recente assim muito grande. Hoje em dia a gente tem muito estudo no tratamento da calvície, na prevenção da calvície, nas diferentes formas. A gente tem doenças onde se perde o cabelo. Isso hoje em dia é uma área que está crescendo muito na dermatologia. Aqui na escola a gente tem um ambulatório de cabelos, então é uma área muito interessante da gente conversar. E é uma área interessante por vários motivos, porque a gente tem que lembrar também da prevenção do câncer de pele no couro cabeludo, que é uma coisa que as pessoas esquecem. As pessoas com pouco cabelo, as pessoas calvas, elas têm que ter alguma forma de prevenção de câncer de pele. O sol, ele de fato não muda nada no envelhecimento do cabelo. O que o sol faz ele leva ao fotoenvelhecimento do couro cabeludo, então da pele, que reveste a nossa cabeça. Então a gente precisa de medidas de fotoproteção, como filtros em spray, ou um boné, ou um chapéu.
Mas o sol tem efeitos estéticos no cabelo. Então, por exemplo, se você vai para a praia tomar muito sol, seu cabelo volta mais seco, ele pode mudar de cor, principalmente nas mulheres que tingem o cabelo. Então, proteger os cabelos do sol é uma medida interessante para você ter uma haste de cabelo mais bonita. Mas proteger a pele, proteger o couro cabeludo é importante para o câncer de pele. Agora, que de fato hoje em dia tem muita coisa legal para aqueles homens que estão percebendo que estão ficando calvos e não querem seguir esse caminho, por exemplo, para pessoas que têm questões de doença no couro cabeludo, a gente tem não só doenças só do couro cabeludo, que afetam só o cabelo e que dão perda de cabelo, mas assim, tem doenças sistêmicas que afetam outros órgãos do nosso corpo e que têm consequências no couro cabeludo com perda de cabelo. Mas assim, o cuidado básico, assim como você falou da pele, o cuidado básico do cabelo, acho que é higiene. E isso é uma outra coisa também bem legal de você falar, porque a gente vê por aí pessoas gastando também fortunas com produtos de cabelo muito caros, isso não tem necessidade. O que a gente precisa para ter cabelo bom? A gente precisa de boa saúde. Se você tem, por exemplo, uma doença hormonal, uma doença da tireoide, você não vai ter cabelo bom. A gente precisa estar bem alimentado, porque a nossa economia, o organismo, ele é muito inteligente. Então, se faltarem nutrientes, ele vai tirar de órgãos não nobres, como a síntese do cabelo, por exemplo, para levar para áreas mais importantes. Então, você saudável, você bem alimentado é a base para você ter um bom cabelo. Lavar o cabelo adequadamente, quer dizer, fazer uma boa higiene com esses produtos bons que, de novo, você vai na farmácia, vai no mercado, marcas conhecidas, lavar o cabelo, condicionar os cabelos é o básico. Você usa o shampoo e o condicionador é bom. Normalmente, você usa o shampoo, que ele é suficiente para lavar. Só que o condicionador vai fazer o que de fato o nome diz, ele vai condicionar o cabelo, ele vai deixar o cabelo mais macio, ele vai dar mais penteabilidade para o cabelo, então vai ficar um cabelo mais bonito. Isso seria o básico. Para quem vai para o sol, proteger os cabelos do sol é de fato uma coisa importante, mas eu diria para você que no dia a dia higienizar e condicionar é mais do que suficiente para a maior parte das pessoas, claro. Então, por exemplo, mulheres querem secar o cabelo, querem fazer uma escova, então a gente vai lançar mão de alguns produtos cosméticos para proteger o cabelo do excesso de calor. Eu não sei se você sabe, por exemplo, essas chapinhas que as mulheres fazem para ter o cabelo muito liso, isso agride muito o cabelo, porque é muito calor ali, isso pode atrapalhar a haste do cabelo. Então aí a gente vai entrar em particularidades que são produtos cosméticos que você vai usar para poupar um pouquinho a sua haste do cabelo desses efeitos nocivos dos cuidados estéticos que a gente gosta. Prêmio, porque queima, né? Imagino que o calor é excessivo Então aí você tem ali alguns produtos que você pode passar depois de lavar os cabelos, são os produtos chamados leave-in, são os produtos chamados protetores térmicos, finalizadores, para você proteger um pouco desse tipo de dano, por exemplo, que são os cuidados cosméticos com a secagem do cabelo. Eu fiquei muito curioso e muito orgulhoso também, né, de que na Escola Paulista de Medicina tem esse ambulatório de cabelo, né, porque eu imagino que deva ter as pessoas que por uma doença orgânica vai ter perda de cabelo, né, esse é um assunto, e o outro é o normal, tem algumas pessoas que vão tendo calvície, né. Que você pudesse falar das duas coisas, assim, principalmente da calvície, o que as pessoas podem, porque também tem vários produtos, né, que o minoxidil, que as pessoas usam. E qual é o balanço desses? Aí é assim, a gente divide em dois assuntos. Um é a calvície, que tanto homens quanto mulheres podem ter, e outros são doenças que levam à perda de cabelo. Tem uma muito conhecida, que é a alopecia areata, que as pessoas chamam de peladinha, que é aquela que um belo dia começa a cair cabelo, e a pessoa pode ter desde pequenas falhas no couro cabeludo até perder todos os pelos do corpo. Você imagina o impacto que isso causa em alguém. Então, hoje em dia tem tratamento para tudo isso, Ronaldo. A única coisa é que aí são tratamentos medicamentosos. Então, você já tem, para todas as formas de alopécia, tratamentos muito bem fundamentados. Mas aí não é nada que a pessoa possa procurar tratamento por conta própria. Aí ela tem que ir ao médico, o médico tem que identificar aquela condição e tratar. No caso da calvície, tanto dos homens quanto das mulheres, o minoxidil que você falou, ele é um ótimo tratamento. Tópico, né? Não, a gente tem minoxidil tópico desde a década de 70.
com um ótimo resultado para tratar calvície. Mas qual é o problema? As pessoas aderem muito mal a passar coisas no couro cabeludo. Não é de fato fácil. Principalmente para as mulheres que têm mais cabelo, é um tratamento cosmeticamente difícil. Então, de uns anos para cá, surgiram estudos usando o minoxidil por via oral. Ele é melhor que o minoxidil usado topicamente? Não parece. Parece que os resultados se equivalem. O que acontece com o minoxidil por via oral? A pessoa adere melhor ao tratamento. É mais fácil tomar uma cápsula de manhã do que ir lá 2 vezes por dia passar um produto no corpo. 2 vezes por dia. Então é assim. Hoje nós temos estudos mostrando que tomar minoxidil equivale a passar minoxidil. Só que a adesão ao tratamento é melhor. Então nós temos não só minoxidil para tratar a calvície, mas nós temos outros remédios, os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida, a dutasterida. Mas aí, de fato, é um tratamento que tem que haver uma orientação médica. Nada disso a pessoa deve usar por conta própria. Não se recomenda ir à farmácia e comprar minoxidil. Por quê? Minoxidil tem, mas não tem nem necessidade de receita minoxidil, né? Mas O problema no nosso meio, Ronaldo, é que muita coisa teria que ter necessidade de receita e não tem. Então, o problema é, a pessoa precisa de um bom diagnóstico. Então, tem coisas que parecem só calvície e não são calvície. E aí, se a pessoa passar só minoxidil, ela de fato vai deixar evoluir uma doença e não vai melhorar. Então, minoxidil tópico, apesar de ser de venda livre, primeiro você precisa ser um médico, precisa ter um diagnóstico. Ah, isso aqui é mesmo calvície masculina ou feminina, enfim. Então, vamos usar o minoxidil e mais isso e mais aquilo. Então, é um produto muito conhecido nosso, como eu te disse, ele está aí no mercado desde a década de 70. Ele é muito seguro, mas você precisa ter um diagnóstico correto. E você pode ir ao médico, ele vai te orientar para o minoxidil e você vai fazer uso dele cronicamente enquanto você tiver a vontade de ter seus cabelos. Então, talvez a boa notícia seja aí que a calvície, né, imagino que eu pegando no começo, ela pode ser contida, não sei se revertida, né, mas... Revertida não é uma palavra boa, porque uma vez que você perdeu o cabelo, você não tem como fazer aquela fábrica voltar a trabalhar. Mas quando você detecta que o problema está começando, a gente tem sim ótimos resultados, não só em evitar que aquilo progrida, mas numa fase inicial de reverter mesmo. Por quê? Porque você tem uma miniaturização do folículo. Então, antes do folículo acabar, ele passa por uma fase que ele vai trabalhando menos. Se você conseguir intervir neste momento, você tem uma recuperação de fato de cabelos com os tratamentos que a gente tem hoje. E, de novo, eu digo para você, esse é um tratamento acessível a todo mundo. Você tem aqui na escola, num serviço público, você vai nas unidades de saúde, o dermatologista orienta homens, mulheres, enfim, todo mundo com questões relacionadas a cabelo. É um negócio bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Eu vou fazer uma pergunta lateral aí, né? Porque a gente tem tido aqui uma prescrição abusiva, né, de testosterona, né? E na minha área eu tenho falado isso já há um bom tempo, que eu acho um absurdo o que está ocorrendo no número de pessoas tomando testosterona, hein? Você acha que pode ser uma causa aí de... Seguramente é. A gente vê muito nos consultórios pessoas que não precisam de suplementação. Quem precisa vai usar e vai dar certo. Mas quem quer usar níveis suprafisiológicos, acima do necessário, com que objetivo? Geralmente objetivo estético, sabe, Ronaldo? Ganhar massa muscular, enfim. Então, estas pessoas têm problemas sérios. Tem o chip da beleza. Chip da beleza. Aonde você tem lá alguns derivados da testosterona, você tem lá alguns hormônios com efeito masculinizante, com efeito androgênico, e é muito comum as pessoas que usam o chip da beleza é para mulheres. Os homens, quando usam testosterona, usam outras formas. Mas o chip da beleza na mulher, um dos principais efeitos que a gente vê é, de fato, a queda de cabelo. Você tem um aumento na produção sebácea no couro cabeludo, então as pessoas vêm com queixa de cabelo oleoso, dermatite seborreica e queda de cabelo e podem evoluir com calvície, sim. Então, é muito complicado o uso suprafisiológico de hormônios com efeito masculino, entendeu? Isso é, de fato, muito complicado e é um problema hoje, como você falou. Eu acho que nós estamos vivendo, na realidade, uma pandemia, né? Porque várias especialidades acabam vendo eu gostei da expressão que o suprafisiológico
da testosterona, né? Então, na psiquiatria eu tenho visto, né, todo dia, né? Não é ocasional. Não, é muito amplo isso, né? É um uso absurdamente grande, então aparece de várias formas, né? Você vê as complicações cardiovasculares, que é o que leva esses atletas que usam para ter muito músculo, a principal causa é a arritmia cardíaca, a principal causa de morte, mas tem câncer de fígado, tem, enfim, aí um compêndio de doenças relacionadas ao mau uso do hormônio, né, de fato. E isso está muito abusivo, você tem toda a razão. A boa notícia é que recentemente esses chips todos foram proibidos. A gente sabe que eles continuam sendo usados, mas é um ato ilícito, de fato. Não foi mais endossado Por por uma nenhuma negligência. sociedade médica. Exatamente isso, é verdade, é exatamente isso. E, e os bronzeadores, né? Da minha época, eu já sou velho o suficiente, a gente usava Coca-Cola com alguma coisa, alguns absurdos, né? Mas o que tem hoje? O que a doutora Garimi Então, recomenda? Então, na verdade, é assim: a gente, de fato, não estimula o uso de bronzeadores, por quê? Se bronzear tem que ser entendido como um mecanismo de defesa da pele a uma agressão. Então, quando você vai lá e vê na farmácia bronzeador com filtro solar 8, gente, isso não serve para absolutamente nada. Como eu disse a vocês, um filtro solar 8, ele é 8 quando você colocar uma grande quantidade de produto na pele. Então, você teria que colocar, por exemplo, uma colher de sobremesa de creme no rosto para ele dar aquele filtro 8 que deu lá no laboratório. Isso na prática, quando você coloca o filtro 8, você não está colocando nada, porque a gente passa muito menos, aquilo não vai servir para nada. Então, hoje, o número que a gente recomenda é 30. Esse é o mínimo para começar a conversar. Quando a pessoa quer ter um aspecto bronzeado, o que a gente fala para ela? Olha, você quer ter um aspecto bronzeado e você é branquinha? Use uma maquiagem. Ah, não, eu não quero maquiagem. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda um produto que se chama autobronzeante. É um produto químico que você passa na pele, ele chama autobronzeante mesmo. Você vai em farmácia, loja de cosméticos, está escrito lá, autobronzeante. O que ele vai fazer? Ele faz uma reação química na pele e ele vai tingir a camada mais externa da epiderme, que é a camada córnea. E você vai ficar por uns dias com uma pele um pouquinho mais pigmentada. Vocês já devem ter ouvido falar de bronzeamento em jato. É isso. É um jato de um produto químico. Você vai lá numa cabininha, a pessoa te joga um spray. Isso depois de algumas horas vai dar uma reação química na pele. Não sabia? Então você está aprendendo. Isso. Então, este pode. O que não pode, o que é proibido por lei, câmera de bronzeamento artificial. Aquela máquina que você entra, são ligadas luzes e você vai se bronzear. Isso é proibido, porque isto se relaciona a câncer de pele. Então, máquina de bronzeamento artificial com lâmpada não pode. O que pode, o creminho de autobronzeante ou o sprayzinho de autobronzeante que você pode passar para ficar com aquela corzinha falsa de bronzeado. O bronzeado é uma defesa da pele contra uma agressão. Então vamos fazer uma nova moda, cada um com a sua cor de pele, entendeu? Isso é uma moda mais saudável, mais adequada para os branquinhos. Uma diversidade. Isso. E viva a diversidade, de fato é isso. Cada um bonitinho com o seu tom de pele. Não procurar aquilo que a natureza não nos permite ter, sabe, Ronaldo? Esse, de fato, é um caminho ruim para a saúde da pele. Karine, assim, a gente sabe, a gente sempre perde cabelo, né? Mesmo as pessoas com pouco cabelo têm, né? A gente perde cabelo. O que é o normal e quando que as pessoas, principalmente os jovens, têm que estar preocupados com a perda de fios? Quantos fios? Qual é o sintoma aí para sinaliza? Isso é uma pergunta bem interessante. O cabelo tem um ciclo. Ele nasce, ele cresce até um determinado tamanho que é geneticamente determinado, aí ele cai e vem um fio novo. Então, todos os pelos do corpo têm esse ciclo. E o cabelo não é uma exceção, isso acontece também no corpo, mas acontece que o cabelo é mais visível no cabelo. Então, eu diria para você assim, nem tudo que é queda de cabelo é calvície. A gente troca cabelo fisiologicamente todo santo dia. O que é normal, se considera normal uma troca de até 100 fios de cabelo por dia. E qual é o horário que a gente percebe isso? Quando a gente vai tomar banho. Por quê? Porque é uma hora que a gente mobiliza os cabelos.
Então você vai tomar banho, sai um pouquinho de cabelo, aquilo é normal. Quando é que a gente se preocupa? Quando você deixa de ter aquilo que você nota em você, que é o seu padrão de trocar cabelo. Então, podem haver momentos da vida que a pessoa que nunca vai ficar calva, ela tem uma troca de cabelos muito aumentada. Isso tem um nome, se chama eflúvio telógeno. E pode estar relacionado a alguma doença, por exemplo. Vocês devem lembrar que na época da Covid, o que aconteceu? Falou muito de queda de cabelo. Havia uma queda de cabelo consequente secundária à Covid. A gente viu isso também nos momentos de muita dengue no nosso país e a gente acaba vendo isso relacionado a uma série de gatilhos. Vários fatores podem desencadear uma queda de cabelo, que não é calvície, que é uma troca temporária de cabelos que depois deve voltar ao normal. Então, quando você tem aquele seu basalzinho, todo dia sai um pouquinho e tá tudo certo. Se você nota que aquela queda aumentou muito, aí sim você procura o médico, ele vai examinar o seu couro cabeludo e vai ver se você está passando por um momento de troca maior. Esse momento de troca maior pode ter uma causa, ele vai procurar as causas, tratar a causa e aquilo normalmente se autorresolve, é uma troca limitada, autolimitada. Então, nem toda queda de cabelos é calvície. A gente fica calvo sem às vezes nem perceber queda de cabelo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei antes, é um processo de miniaturização do folículo. Então, uma coisa é calvície, outra coisa é ter uma troca de cabelos causada por algum outro motivo. E aí a gente vai ao médico, isso se esclarece e fica tudo bem. Aí tem um problema, né? E quando a gente vai no Dr. Google? O Dr. Google é uma fonte um pouco complicada. É muito interessante ter acesso a boa informação médica na internet, mas a gente tem que saber aonde procurar. Então, cuidado com aonde a gente vai procurar a informação. Por quê? Porque muitas vezes são informações que não têm um bom embasamento, não são boas informações e estão atreladas a tentar vender alguma coisa no momento onde a gente talvez não precise comprar nada, a gente só precisa esperar dar tempo ao tempo que aquilo se resolve. Então, a questão é, deu dúvida em relação ao seu padrão normal de troca de cabelo? Consulte um médico. Gostaria de agradecer à doutora Karine por todo esse conhecimento. Espero que vai ser muito útil nesse próximo verão. Eu espero que todo mundo já ponha esses conhecimentos em prática já para esse verão. Ronaldo, super obrigada pela oportunidade.